Juliana Rosa, Economia é com você. Vem cá, o que parecia ser uma fala do presidente em desacordo ou, enfim, desalinhado com o Ministério da Fazenda, agora a gente tem um desdobramento que eu queria ouvir você explicar para a gente o que está acontecendo. Juliana Rosa, déficit zero foi para o vinagre, agora a gente já vai ter um outro número. Como é que vai funcionar isso? Pois é, parece que agora a negociação é o quanto que vai ter de mudança na meta, né? Não mais se a meta das contas públicas vai ser cumprida, né? Estou olhando aqui, Oineg, todas as repercussões já apontam que vai ter uma mudança na meta, estaria próxima aí a mudança para um déficit de 0,5%. E isso já está no preço, né? Digamos assim, quando a gente olha a movimentação aí do mercado financeiro, os chamados juros futuros, por exemplo, que é quanto que se acredita que a Selic vai estar no final do ano que vem. Isso aumentou, está em torno de 11%. Então, o que parece agora é que os investidores viram que aumentou o risco do Brasil e esses juros futuros medem essa percepção de risco, ou seja, o risco já está embutido quando a gente olha juros futuros, que são referência para tomada de crédito, né, para onde os bancos olham para medir risco de inadimplência, ou seja, a gente já paga a conta dessa insegurança. A gente tem agora aqui também esse movimento que a gente viu aí ao longo da semana, né? Dólar continua subindo, passou dos R$ 5 novamente. Antes da fala do Lula estava abaixo dos 5, agora está valendo R$ 5,05. Então, agora a discussão, agora de manhã teve a reunião do governo, o presidente Lula, com o ministro da Fazenda e as lideranças ali do governo para poder conversar sobre o que vai ser possível agora entregar, de propor, né? Porque semana que vem é o prazo limite para mudar a meta esse ano, porque a lei de diretrizes orçamentárias, que é o orçamento do ano que vem, vai ser discutido na comissão mista de orçamento ali do Congresso. Então, o próprio deputado relator da matéria, o deputado Danilo Forte, já tinha dito que hoje teria essa leitura preliminar e a semana que vem, até semana que vem, o governo pode ele próprio apresentar alguma emenda para poder mudar essa meta. E aí, Enéas, eu acho que o negócio está muito complicado, né? Porque, no fundo, todo mundo sabia, como a gente vem conversando, que era uma meta que seria muito difícil de chegar, mas o mais importante não era entregar aquilo que estava sendo prometido, era mostrar o esforço para poder chegar o mais perto possível do equilíbrio fiscal. E aí, uma coisa é não cumprir a meta, fazendo todo o esforço, mostrando que está querendo entregar essa meta atrás de receitas, de corte de gastos. Outra coisa é entregar até o mesmo resultado, mas não mostrando que essa questão do equilíbrio das contas é importante para o governo. Então, tudo tem a ver com mensagem, isso tem a ver com credibilidade, não é um resultado em si, mas toda a mensagem que está sendo passada nesse momento, agora, pelo visto, eles estão calculando o quanto que eles poderiam contingenciar para poder apresentar uma nova proposta. Agora, Ineg, era o primeiro ano da nova regra fiscal, né? O jogo nem começou, você já muda a regra. Me lembra aquela história de você estar perdendo, né? Você está no jogo, você está perdendo, aí você muda a regra para não parecer que você está perdendo, né? Não, não adianta nada, né? O que muda é a mensagem, e a mensagem é negativa. Pois esse é o problema, né? Você poderia dizer que não faria o déficit zero desde o princípio, poderia assumir um Sim. compromisso. Agora, como é que você assume um compromisso e depois você desassume o compromisso? Pode acontecer de surgir um imprevisto? Pode. Aconteceu a pandemia, por exemplo. Óbvio que na pandemia não dava para você manter o crescimento econômico. Óbvio que na pandemia você teve que fazer um déficit monumental, porque você tinha que assistir as pessoas que não tinham condições de viver, de trabalhar. Isso foi no mundo inteiro. Mas você vem e explica, né? Você vem e explica, olha, aconteceu tal coisa. O Brasil conheceu várias crises internacionais, né, Juliana? Crise da Ásia, crise da Rússia, crise na Argentina, todas com repercussão na economia nacional. Você teve a crise de 2008, você teve a recessão de 15 e 16.
É natural que, diante de um quadro econômico adverso, você tenha que produzir uma mudança na fórmula de cálculo e tal. Mas então chega e explica de forma transparente e não do jeito que as coisas acontecem no Brasil, né, Juliana? Exatamente. Agora é importante a gente entender, né, qual vai ser, como você falou, com transparência, de fato, o número, porque se toda hora ficar mudando o número, a gente está falando sobre credibilidade, sobre transparência. E a questão não é o número, né? Como a gente está falando aqui. É claro que se não der para entregar exatamente aquilo que está sendo prometido, mas houver um movimento de que essa questão do equilíbrio fiscal é uma questão importante para o governo, é claro que as reações vão ser diferentes do mesmo resultado com uma mensagem de que não há a busca por esse equilíbrio fiscal, né? Então, o que a gente tem de informação hoje é que a ala política do governo, por exemplo, nessa reunião hoje com as lideranças do Congresso, a ala política voltou a pressionar o presidente Lula para mudar a meta fiscal ainda esse ano, ou seja, a parte política ali acabou se sentindo fortalecida, né, quando o presidente Lula, ele próprio verbaliza que vai ser praticamente impossível. Então, se o próprio presidente Lula coloca o equilíbrio fiscal como algo que não é tão relevante, por que deputados e senadores vão fazer esse super esforço para poder ajudar o ministro da Fazenda? Então, claro que se tirou a força dessa negociação e agora a expectativa, pelo menos no momento, a discussão é que eles mudariam a meta de zerar o déficit em 2024 para um déficit em torno de 0,5% do PIB. Isso permitiria evitar o bloqueio de 53 bilhões de reais em despesas no ano que vem. E aí poderia manter as obras do PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, a área aí que está sob o cuidado do ministro Rui Costa, que é um dos defensores, inclusive, da mudança da meta. Certamente o ministro da Fazenda sai enfraquecido e a economia também, né, Oneg? Porque é isso, você vai manter as obras, mas a discussão toda é que, no final das contas, qual é o custo-benefício de uma perda de credibilidade que provoca pressão nos juros, provoca pressão na inflação. Quem paga essa conta é a sociedade, né? E é evidente que o objetivo da comunicação governamental é passar transparência para a sociedade. Os governantes são os nossos contratados, a gente os contrata por intermédio de uma eleição e eles têm um contrato com a gente de 4 anos para prestar contas sobre o que eles estão fazendo. Não pode ser o uso das informações ao sabor ou de acordo com a vontade do governante. Tem que ter sempre em mente o seguinte: eu trabalho para a sociedade tem o direito de saber e eu tenho a obrigação de informar. Está acontecendo uma coisa que eu não imaginava, vou lá e informo. Está acontecendo alguma coisa que eu achei que não fosse acontecer e infelizmente aconteceu, eu vou lá e informo. A qualidade da informação não está dissociada da medida em si. Tem gente que acha, não, a medida é sensata, eu só errei na comunicação. Não, você errou tudo. Porque se você comunicar mal, você está cometendo um erro grave, né, Juliana? Tem até alguns analistas mandando aqui, Ineg, que agora o Haddad está pregando no deserto, porque esse é o sentimento, né? Que ele, quando ontem falou na entrevista coletiva aos jornalistas, que a meta dele, ele falou, a minha meta está mantida, né? Ele não assumiu que ele tem ali um apoio político para manter a meta que não é dele, a meta é do governo, né? Então, ele estava muito irritado, ficou falando querido, querida, né, chamando os jornalistas de querido, querida o tempo todo, ficava super aborrecido. Então, você viu ali que é um ministro que está muito pressionado, né, Enéas? E que está realmente né, pregando no deserto. Né? O detalhe é o seguinte, essa meta não seria cumprida, isso é um fato, né? Está na cara que ela não vai deixar de ser cumprida porque o presidente falou. Isso a gente tem que deixar claro para quem nos escuta. Você já falava disso. Como é que vai cobrir esse buraco? De onde vai vir o dinheiro? Você já sabia. Não é só o presidente, você já sabia, os analistas já sabiam que essa meta não seria cumprida. Então, em algum momento, ele ia ter que falar.
Em algum momento ele ia ter que sentar, juntar e fazer uma declaração ou dar uma entrevista dizendo, olha, a gente ferrou, não vai dar. O que o E todo presidente mundo já fez, esperava, né? Em vez de já cortar 50 esperava. B, ia falar assim, ó, não vou conseguir cortar 50, vou cortar 20. Todo mundo, no final das Pronto. contas, ia falar, pronto, né? Tá bom, tá fazendo um É. esforço. Então, eu acho que o que aconteceu foi um atropelamento da lógica da comunicação do Ministério da Fazenda, que eu não sei qual seria, né? Não sei como é que eles iriam conduzir isso. É uma pena que a gente não consiga cumprir a meta, porque a gente prometeu uma meta, agora, pelo visto, não ia dar nunca, né? Acho que nunca o Haddad, no fundo, acreditou nessa meta. Agora, é aquilo, ruim com ele, pior sem ele, né? Você sabe que hoje o Haddad acaba sendo uma voz razoável nesse no universo de loucuras, né? Porque se você vê algumas alas do governo, algumas alas de sustentação do governo, se depender deles, você começa a imprimir dinheiro na impressora aqui da esquina. Todo mundo vai começar a imprimir dinheiro. E vamos, gira a guitarra, faz dinheiro, e bom, quem quer dinheiro, e vamos distribuir dinheiro para todo mundo, porque na cabeça deles dinheiro não tem custo, dinheiro é um pedaço de papel pintado, né? Pelo menos o Haddad sabe que o dinheiro tem um custo, tem um preço, e tem um negócio chamado inflação, e a consequência disso é taxa de juro alta. É uma tragédia, né, Juliana? Ele até mandou um recado, né, o Eneg, ali na entrevista, foi um recado bem para essa ala da esquerda ali, do PT raiz ali, que defende mais gasto público. Ele fala, olha, eu não sou ortodoxo, né, não sou economista ortodoxo, eu não estou aqui defendendo o equilíbrio das contas públicas porque eu estou fazendo a vontade do mercado financeiro, ou seja, um recado claro ali para essa pressão da ala política, né? Ele faz uma mensagem ali falando: olha, eu não sou economista ortodoxo, eu não estou aqui representando o desejo do mercado financeiro, eu acredito no equilíbrio fiscal como algo importante para a sociedade. Ele faz esse discurso ali, então, também, como você falou, como uma voz moderada e importante para poder evitar excessos, né? A gente sabe que é um governo que acredita em maior gasto público e aumento de proteção social, aumento de obras públicas. A dúvida nesse momento que foi verbalizada para o presidente Lula era o quanto que o governo estaria disposto a não se exceder demais, né? E aí ele acaba abrindo a porteira para uma discussão agora de não só se ia romper a meta, que todo mundo já imaginava agora, mas qual é o tamanho desse buraco, né? Pois é. Vamos acompanhar economia com você, né, Juliana? Falar o quê? Ontem a gente falava sobre isso, né? O que significa ser uma repórter de economia, uma comentarista de economia, né? O que vai pela cabeça das pessoas que abraçam essa área tão Eu estava difícil, me né? zoando, né? Eu estava me Eu tava zoando. te zoando, eu tava te zoando. Mas tão difícil de entender, né? Tão difícil de traduzir, tão complicado e tal. E no fundo tão importante para a vida de todo mundo, né? Tem coisas que são chatas de explicar, não são nem agradáveis de explicar, mas é bom a gente ouvir porque muda a nossa vida, né? Salário, renda, juros, tá Exato. tudo combinado, tudo termina numa mesa de um Haddad desse, de um cara da Receita, de um deputado, de um senador, né? Acaba tendo vasos comunicantes com a nossa vida. Economia é contigo, Juliana, não tem conversa. Beijo. Um beijão. Bom estar aqui com vocês sempre. Um beijo para todos.